Nesta aula eu quero falar com vocês sobre a parábola. Não são as parábolas de Jesus. Se a multidão for maior do que esperamos, é que as pessoas no fundo ouçam. É a parábola numa perspectiva geométrica. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano. Você consegue imaginar o que está acontecendo geometricamente? Não pode me dar uma pista? Vamos tentar explicar isso de uma forma mais fácil, com coisas que talvez você tenha na sua casa. Um ponto fixo é o que nós precisamos, uma reta fixa, e aí você pode pegar aí com seu pai um punhado de parafusos. Como é, rapaz? Então aqui eu tenho parafusos, pode ser parafusos e pregos, mas você tem que pegar pares do mesmo tamanho. Vamos começar com esses dois pregos bem aqui. Eu quero um ponto desse plano que seja equidistante desse ponto fixo e dessa reta. Você vai posicionar um prego, digamos assim, e o outro prego sempre ortogonal. E aí vamos tentar posicionar eles de maneira que eles se encontrem nessa extremidade, na extremidade dos dois pregos, né? Então observe que este ponto bem aqui, ele é equidistante desse ponto fixo e dessa reta fixa. Esse ângulo aqui é de 90 graus porque ele está medindo a distância desse ponto para essa reta fixa. Então aqui a gente tem um ponto. Você pode pegar outro par de parafusos e tentar fazer isso novamente. Você coloca aqui a cabeça do parafuso sobre o ponto e posiciona o outro parafuso de forma ortogonal à reta e tenta fazer as duas extremidades se encontrarem. Vai ser mais ou menos aqui. Aqui você tem outro ponto com essa característica, equidistante desse ponto fixo e dessa reta fixa. Podemos fazer isso novamente com parafusos ainda um pouco maiores. Ó. Então você tem outro pontinho. Vou pegar dois pequenininhos agora. Esses aqui vão dar certo aqui, no ponto médio. Ó. No ponto médio entre esse ponto e esse ponto aqui. E assim por diante. Você pode marcar outros pontos, né? Então, nessa ilustração, nós temos o ponto P, um ponto F fixo e uma reta D também fixa. Aqui, a distância do ponto P para o ponto F é igual à distância do ponto P para a reta D, ou seja, a distância de P para P'. O comprimento desse segmento é igual ao comprimento desse outro segmento. Dizemos então que o ponto P é equidistante de F e da reta D. E aí buscamos no plano outros pontos com esta característica. E aí você vê que tem muitas possibilidades para isso. Eu vou posicionar aqui em outro lugar, onde você vai perceber perfeitamente como é possível fazer isso de outra maneira. Se você posicionar o P como sendo o ponto médio entre F e P', então você tem novamente que a distância de P para F é igual à distância de P para a reta D. Então tem outro ponto no plano que satisfaz essa propriedade. Mas se você botar ele, por exemplo, aqui, novamente a distância de P para F, ou seja, o comprimento desse segmento, é igual ao comprimento desse outro segmento, distância de P para D. E assim, em vários locais do plano, por exemplo aqui, ó, esse segmento é igual a esse, aqui esse segmento é igual a esse. Então você tem infinitos locais no plano para marcar o ponto P de maneira que ele seja equidistante de F à reta D, ou seja, de maneira que este segmento tenha o mesmo comprimento que este segmento. A questão é, quando você marca
todos os pontos com esta propriedade, você vai ter desenhado aqui no seu plano uma curva. E eu quero mostrar para vocês agora que curva é essa. Então aqui todos os pontos P com essa propriedade que eu falei, que são equidistantes de F e da reta D, todos eles estão sendo considerados aqui nessa ilustração e você percebe a curva que está sendo desenhada. Ou seja, a curva deixada pelo rastro desses pontos. Essa curva é o que nós chamamos de parábola. Então agora deve fazer mais sentido para você essa definição, né? Onde parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano. Isso significa que essas distâncias aqui, por exemplo, são iguais. Ó. Então, se eu chamar esse pontinho aqui de F e eu marcar um ponto P qualquer, vamos dizer aqui, ó, ponto P. Então, um ponto P pertence à parábola se somente se a distância de P para F for igual à distância de P para essa reta, a qual vamos chamar de D. Com isto, nossa parábola tem alguns elementos importantes que nós precisamos conhecer. O primeiro deles é esse ponto F, que nós vamos chamar de foco. Outro elemento importante é a reta D, que é outro elemento fixo. O ponto F estava fixo, a reta D estava fixa. Essa reta D é chamada de diretriz. Outra reta importante nesse sistema aqui é essa reta, que eu vou chamar aqui de E. É a reta que passa pelo foco, ou seja, o ponto F, e é perpendicular à reta D. E aí você percebe facilmente como esta parábola é simétrica em relação ao seu eixo. Você percebe aqui visualmente essa simetria. Ela funciona como um espelho, essa reta. O que você vê aqui do lado direito tipo, é espelhado aqui no lado esquerdo e vice-versa. Outro elemento aqui muito importante é esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de V. Ele é justamente o ponto de interseção da nossa parábola com o seu próprio eixo. E é chamado de vértice da parábola. Uma vez que entendemos esses 4 principais elementos da parábola, primeiro, entendemos o que é a parábola, agora conhecemos os seus 4 elementos, agora é hora de pensarmos como introduzir a álgebra em todo esse conhecimento que acabamos de ver. A álgebra vai permitir que você represente os pontos desta curva, que é a parábola, por meio de equações. Então, se tu pensar aqui no plano, quando você pega um ponto assim da parábola, tu pensa que ele tem coordenadas, x e y, se você utilizar o plano cartesiano como referência. E aí nós vamos buscar relacionar as variáveis x e y de um ponto qualquer dessa curva. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ficamos por aqui.